Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um episódio do Manar Podcast. E dando continuidade à nossa série sobre a ação do Espírito Santo, nós vamos ver mais uma dessas ações do Espírito e desta feita, o Espírito Santo na cura emocional e espiritual. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. A humanidade vive uma crise silenciosa. Muitas pessoas carregam feridas, e essas feridas são feridas emocionais profundas, feridas essas que foram causadas por rejeição, por abandono, por traumas familiares, por perdas, por abusos emocionais, culpa, frustrações, aquelas frustrações acumuladas ao longo da vida. E embora a medicina, a psicologia e o aconselhamento tenham papéis importantes no cuidado da mente humana, a Bíblia revela que existe uma dimensão espiritual, uma dimensão espiritual de cura que somente Deus pode alcançar e pode alcançar plenamente. Nesse contexto, a ação do Espírito, ele torna-se essencial na restauração emocional e espiritual do ser humano. O Espírito Santo, ele não atua apenas como uma força abstrata. Ele não é um símbolo religioso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, enviado por Deus para habitar no coração do crente. E ele tem um papel fundamental, que é consolar, fortalecer, convencer, santificando e restaurando aquele indivíduo. Ora, sua presença, ela produz uma transformação interior profunda, uma transformação que alcança áreas que muitas vezes permanecem inacessíveis aos cuidados humanos. Por isso, precisamos entender a ação do Espírito Santo como consolador. Veja, Jesus apresentou o Espírito Santo como o Paráclito, como um consolador prometido. Lá em João capítulo 14, versículo 16, quando ele disse o seguinte: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Então, nós já aprendemos aqui na nossa série de vídeos, principalmente falando sobre o Espírito Santo, que a palavra Consolador vem de uma raiz, de uma palavra grega chamada Paráclito, e que significa aquele que auxilia, aquele que guia, aquele que vai ao lado, aquele que encoraja, fortalece. Então, essa é a missão do Espírito Santo. Em momentos de dor emocional, o Espírito Santo ele atua confortando de modo sobrenatural. Há dores que palavras humanas não consegue estancar, não consegue aliviar. É aí que existe o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque existem lágrimas derramadas em silêncio, existem feridas escondidas que, mesmo diante do sorriso,
Existem conflitos internos, invisíveis aos olhos das pessoas. Contudo, o Espírito Santo conhece profundamente o coração humano. Quando acontece de alguém se sentir rejeitado, ele comunica o amor do Pai. Quando a culpa sufoca a alma, ele alivia, revelando a sua graça e o perdão de Cristo. Quando a ansiedade domina a mente, o Espírito Santo produz uma paz interior que só Ele pode dar. O consolo do Espírito não é superficial, não é algo que apenas é uma impressão, ele alcança as profundezas. Eu quero que você preste atenção nisso, que é importante. Ele alcança as profundezas da alma. Quando as feridas emocionais, elas aprisionam pessoas durante anos, o Espírito Santo, ele vê nessas experiências traumáticas que geram medo, geram insegurança, geram baixa autoestima, dificuldade nos relacionamentos, que muitas pessoas vivem presas ao passado, não é? Alguém já disse que depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. E é interessante porque muitos vivem presos ao passado porque suas emoções nunca foram verdadeiramente restauradas. Agora, a Bíblia, preste atenção nisso, que também é importante. Então fique comigo aqui, acompanhe, porque é muito importante isso. A Bíblia mostra que Deus se importa com o interior do ser humano. Deus se importa. O salmista declarou: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Está lá em Salmo 34, versículo 18. O Espírito Santo, ele age justamente nesses lugares quebrados, nessa alma esfacelada, nesse momento de sofrimento, ele traz luz àquela pessoa. Ele traz à luz também emoções que são reprimidas. Ele confronta mentiras internalizadas que nós herdamos desde os nossos primeiros anos. Inicia um processo de renovação interior que só Ele sabe fazer. Pessoas que cresceram ouvindo palavras destrutivas, elas passam a compreender sua identidade em Deus. Quem elas são em Deus? Aqueles que se sentiam sem valor começam a enxergar que foram criadas à imagem de Deus e que eles são amados por Deus. E a cura emocional, ela se manifesta justamente quando essa ação do Espírito Santo, ele promove de uma forma maravilhosa, agindo. Claro, ele utiliza também o processo da vida, mas ele age tão poderosamente que a gente acha que foi quase que instantâneo. Quem já passou por isso sabe. Deus trata camadas profundas do coração gradualmente. E ele vai trabalhando, em muitos casos, ele se utiliza da oração, ele se utiliza da comunhão cristã, ele se utiliza dos aconselhamentos bíblicos, desses que você está ouvindo aqui, e dos momentos de intimidade espiritual para restaurar a alma ferida. Agora, preste bem atenção. O Espírito Santo, ele renova a nossa mente. Uma das maiores áreas de atuação do Espírito Santo
é justamente a mente humana, porque é aí onde tem a grande batalha. Pensamentos destrutivos podem gerar sofrimentos que esses sofrimentos emocionais intensos, que nós costumamos falar deles aqui, porque a mente ferida, ela produz interpretações negativas da vida, alimentando o medo, a culpa, a angústia, a vergonha, a desesperança. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, com muito amor, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos escreve, dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação ocorre quando, pela ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Por isso, nós batemos sempre na mesma tecla. Estudem a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei como interpretar um versículo. Eu abro a Bíblia, leio o versículo, mas eu não entendo nada. Olha, foi pensando nisso que eu criei um guia de interpretação bíblica, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, para que você possa adquirir e aprender a interpretar versículo por versículo da Bíblia, para que você nunca mais tenha dificuldade de entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link e você pode acessar tranquilamente. Então, a palavra de Deus, ela não substitui a ação do Espírito Santo, mas ela é um coadjuvante, ou por que não dizer assim, um auxiliar direto do Espírito Santo, para derrotar toda falsa esperança, toda mentira, toda a confusão, porque ele transforma aquilo que é falso em verdade, aquilo que é desespero em esperança, aquilo que é mentira em verdade, aquilo que é confusão em discernimento espiritual, porque essa é a ação dele. Então, muitas pessoas carregam fortalezas mentais destrutivas ao longo dos anos, ao longo da vida. Algumas acreditam que nunca serão felizes. Algumas acreditam que só serão felizes na eternidade com Deus. Mas Deus não está dizendo isso. Ele não prometeu a felicidade apenas quando estivermos na eternidade. Ele prometeu aqui também. Porque quando nós estamos com a paz de Cristo, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Essa paz de Cristo é justamente aquela tranquilidade em meio ao caos. É quando o momento está tão difícil, todo mundo se desesperando e você, paciente, diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Essa é a realidade da Bíblia. Então, quando a palavra de Deus, ela entra na vida da pessoa, não tem mais o medo contrastante com a vontade de Deus. O Espírito trabalha quebrando essas cadeias que prendem, cadeias emocionais e espirituais. Então, quando a mente é renovada no Espírito, emoções começam a ser reorganizadas. As pessoas passam a contemplar no seu coração um descanso que só quem entende é quem já passou. Mas eu te ofereço essa oportunidade aqui nesse momento para que você aprenda também. Mesmo que você já saiba alguma coisa, talvez você esteja dizendo: mas eu sei de tudo, isso aí é só água com açúcar. Talvez para você seja água com açúcar, mas quantas pessoas precisam ouvir essa palavra porque estão atormentadas, porque elas estão sofrendo, porque elas já não veem mais esperança? Então, a mente renovada, ela começa a ter consciência da presença, da verdade divina governando os seus pensamentos.
E isso não significa ausência de lutas, não. As lutas vêm e vão. Tem até um corinho que a gente chama, mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem tem Jesus Cristo já tem a salvação. Essa é a realidade da palavra de Deus. A presença do Espírito Santo, ela traz uma nova força para enfrentar qualquer desafio. E o Espírito Santo, ele também liberta espiritualmente. Além das dores emocionais, existem também prisões espirituais que afetam profundamente o ser humano. Esses pecados persistentes, esse sentimento de culpa, essa opressão espiritual, esses vícios que escravizam a vida da pessoa. Então o Espírito Santo atua ali trazendo liberdade espiritual, trazendo libertação. João 16:8, Jesus disse o seguinte, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Inclusive esse é o nosso tema do próximo podcast. Como o Espírito Santo atua dessa forma? Convencendo, não como o objetivo de destruir a pessoa, mas de conduzi-la ao arrependimento, à restauração. Então, a verdadeira cura espiritual, ela começa quando o homem reconhece a sua necessidade de Deus. Quando a pessoa reconhece que o Espírito Santo está conduzindo o pecador à cruz de Cristo, e nessa condição, ele encontra lá na cruz de Cristo o perdão, a reconciliação e uma nova vida. Veja, o momento mais importante que nós temos que frisar é que o Espírito Santo está à disposição do crente. Olha, muitas enfermidades emocionais estão ligadas à culpa não resolvida. Você sabia disso? Pessoas vivem atormentadas com pecado antigo, com pecado que não consegue se perdoar. Mesmo que Deus já tenha perdoado, ele já tenha confessado, e a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas mesmo assim, existem pessoas que estão ainda com dificuldade de se perdoar. E essa dificuldade, muitas vezes, leva a pessoa a viver enferma da alma e muitas vezes do corpo. O Espírito Santo, ele revela o poder do sangue de Cristo para purificar a consciência, para restaurar a comunhão com Deus. E é isso que as pessoas precisam ouvir. É isso que talvez você esteja precisando ouvir, ou alguém que você ama precisa ouvir. Ele também fortalece contra as investidas espirituais do inimigo. Porque o inimigo não quer que você aprenda de Deus. Ele não quer que você haja conforme um filho de Deus amado e querido de Deus. A presença do Espírito, ele produz um discernimento espiritual, uma autoridade espiritual e uma resistência diante das tentações. E é por isso que o inimigo faz de tudo para que você não seja conscientizado de quem você é em Cristo e do que você pode receber tendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, essa é uma das partes que nós precisamos entender, porque a partir daqui você passa a aceitar essa presença maravilhosa do Espírito Santo na sua vida, e aí você já vai despertar para os frutos do Espírito.
E nesse fruto do Espírito tem a saúde emocional. Ora, eu vou explicar essa parte num outro podcast com um outro assunto dentro desse assunto geral, que é a ação do Espírito Santo. Então, quando há uma comunhão com o Espírito, há também uma ação tão poderosa de cura emocional e espiritual, que é uma das maiores demonstrações de amor de Deus pela humanidade. Olha, ele não apenas salva a alma do crente para a eternidade, mas ele também restaura o coração para que ele possa deixar as suas feridas, deixar os seus medos ainda aqui na terra, enquanto estamos no bom combate da vida. Então, em um mundo marcado por ansiedade, marcado por depressão, trauma, vazio espiritual, olha, o Espírito Santo ele continua transformando vidas, melhor dizendo, porque são muitas vidas que são transformadas, removendo mentes e curando emoções que são tão danosas para a convivência da pessoa em sociedade. A presença do Espírito, ele traz ao aflito esperança, ao desesperado força, e aquele que está cansado, ele ergue. Veja que coisa maravilhosa. A verdadeira cura não acontece apenas quando as circunstâncias mudam. A verdadeira cura acontece no interior do homem, que é tocado pela experiência, pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele age exatamente nos lugares invisíveis, onde a psicologia não atinge, a psicanálise não atinge, quando a psiquiatria não atinge, mas aí o Espírito Santo vai ali no lugar invisível da vida, restaurando aquilo que parecia perdido. E se você foi alcançado de alguma forma por essas palavras nesse podcast de hoje, eu quero te dizer o seguinte: continua conosco. Aqui você vai aprender muita coisa que vai ser para o teu bem. Se inscreva no nosso canal. Se você tem dificuldade de entender os versículos da Bíblia, eu vou lembrar você que tem um guia de interpretação bíblica, muito fácil. Você não vai ter uma linguagem teológica ali, é uma linguagem simples. Eu vou deixar linkado aqui embaixo esse guia para você, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, vamos continuar esse assunto e vamos aprofundar ainda mais, porque nesses 20 podcasts que virão, você vai ser aprofundado na ação do Espírito Santo de tal forma que você nunca mais terá dúvida quanto à ação do Espírito na tua vida, tá bom? Fica com Deus, nos veremos no nosso próximo podcast.